transforma o ser humano lado a lado com o animal. E minimiza os nossos valores morais, deixando-nos vulnerável a certas coisas que tentam, né, implantar na nossa mente. Por exemplo, se nós somos produto de uma evolução, não temos um Deus criador, não precisamos da moral do Deus criador, então ter vários parceiros como um animal é justo, é lícito. O homossexualismo, né, se um animal faz, a gente também pode fazer. Então vejam como isso é uma cilada do inimigo, até aí na teoria da evolução, para nos comparar a animais. Mas vão falar assim, mas o animal racional e irracional. Mas se nós nos compararmos a um animal evoluído, vão achar que também nós temos instintos. E todo tipo de abominação, aberração que nós venhamos a cometer, vai dizer que é o instinto animal. Isso nos deixa, se a queda dos valores morais que Deus nos deixou for assim, aumentando cada vez mais do jeito que está, as pessoas forem perdendo o temor a Deus como Criador, que existe o céu, que existe o inferno, e fomos cada vez mais nos apegando ao evolucionismo, à ciência, essas coisas, nós vamos já começar daqui a pouco, né, a gente já está nesse caminho, a achar que o aborto é legal, eutanásia, que é você eliminar o mais fraco, que não vai ter futuro, não vai tá doente ali, tá velho, não serve mais para nada, então você elimina. Então assim, daqui a pouco a gente vai achar que isso tá normal. E como que a gente chega nesse caminho? Quando a gente tira Deus do centro da criação e começa a colocar o homem e colocar ele ombro a ombro com o reino animal, que age por instinto, que age por sobrevivência. Daqui a pouco vão querer matar as pessoas que não produzem nada, dizendo que é uma questão de sobrevivência. O mundo não tem mais recursos para todo mundo e essas pessoas idosas, elas não podem mais produzir, então a gente tem que matar. Olha o perigo disso, irmãos, da teoria do evolucionismo. Então que nós venhamos a nunca tirar do nosso coração tanto a historicidade quanto a espiritualidade da criação divina, tá? Parece que é muito, é o que eu sempre falo nas minhas aulas, quando a gente para e analisa friamente, parece que é muito impossível de se imaginar alguém criar um boneco só para a vida dentro dele, um boneco de barro só para a vida dentro dele. Mas nós que fomos libertos da Matrix, salvos por Jesus Cristo, isso entra como uma música aos nossos ouvidos. Quando a gente ouve essa história, a gente entende, a gente aceita e fala, não, é isso mesmo, e não há nenhuma dificuldade. Mas aqueles que ainda não foram libertos por Jesus, ainda não conhecem Jesus, eles estão ainda no sistema da Matrix, vivendo nessa ilusão, e qualquer coisa que aparece na televisão, nas internets da vida, nos YouTubes, eles acabam acreditando, e assim a nossa conduta moral vai só se desviando, né? Vamos lá. E Deus deu um papel muito importante para o ser humano. Além de multiplicar, ele recebeu um mandato cultural para dominar, subjugar, cultivar e cuidar da terra. Tinha que trabalhar como um subgerente de Deus sobre a criação, zelando pelo progresso e bem-estar do mundo maravilhoso que Deus criou. Olha, irmãos, aqui é um ponto importante. Quando nós colocamos o homem no centro das coisas, nós pegamos essas palavras aqui e nós distorcemos ela todas. Porque subjugar, a gente acha que a gente tem que matar os animais ou colocar eles para trabalhar como escravo para nós. Cultivar, a gente acha que é para cultivar o nosso bel prazer. Cuidar da terra, a gente acha que é para cuidar o nosso bel prazer. Pelo contrário, o cristão, o que é liberto, o filho de Deus verdadeiramente, ele tem a responsabilidade de cuidar de toda a criação de Deus. Ou seja, o cristão ele tem que pensar ecologicamente, ele precisa pensar em preservação das espécies, preservação das matas, dos rios. Não adianta nada, meu irmão, você ir para a igreja todo domingo, dar um glória a Deus, rodar no manto, rajada de línguas, e você joga lixo na rua, você joga lixo no rio, você pega aquele sofá velho e joga lá no rio. Olha só, qual o mandato de Deus você não entendeu ainda? Você não é dono, a natureza pertence ao Senhor. A Bíblia vai dizer que toda a criação, ou seja, animal, vegetal e o ser humano, aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Por quê, meus irmãos? Os filhos de Deus, eles
cuidam do planeta, eles cuidam não só do espírito, mas é a missão integral da igreja. Cuida do corpo, do espírito e de toda a criação. Eu gosto de falar dessa parte porque parece que o crente ele só é salvo se ele for para a igreja, cantar música de igreja, orar, falar em línguas e ouvir palavra, pregação. Mas, meus irmãos, o mandato de Gênesis é dominar, subjugar, cultivar e cuidar. Então a gente precisa pensar nessas coisas para a gente não ter essa ideia de antropológica, até dentro do evangelho. Ah, mas Deus fez todas essas coisas para me satisfazer. Oh, pera aí, até certo ponto você está se alimentando, mas você vê que está acabando, você precisa cultivar. Deus fez todas as coisas férteis, o ser humano quanto a natureza. Não vai acabar. Agora, se você passar do ponto de consumo, com certeza vai acabar. E você vai estar descumprindo o mandato de Deus, que é cuidar de toda a criação. A queda ela mudou o cenário, afastando o homem de Deus e danificando tanto a raça humana quanto a criação. Mas Deus não desistiu do seu projeto e começa agora o programa de restauração, tanto do ser humano quanto da criação. Quando começou esse programa? Quando Jesus Cristo, o próprio Deus, encarnou e veio à Terra. Jesus, meus irmãos, ele veio para restaurar todas as coisas. Sabe que às vezes eu fico pensando assim, eu tenho umas viagens e eu acho que na multiplicação dos pães e peixes, Jesus está dando um exemplo não só de que ele veio para matar a fome, mas ele está mostrando para nós, filhos de Deus, irmãos de Jesus, que nós devemos multiplicar os recursos. Havia uma necessidade naquele momento ali, e Jesus faz um milagre, mas o próprio Jesus sempre falava para os apóstolos, olha, eu não vou estar tanto tempo aqui, eu tenho um tempo determinado. Quando eu for para o Pai, todas essas coisas que eu tenho feito, que eu tenho ensinado, vai ficar por conta de vocês. Então o processo de recuperação após o pecado, Jesus começa. Então às vezes a gente entende, espiritualiza muito as mensagens, mas a gente tem que entender também que Jesus ele preza pela sua criação, pela criação de Deus. Então assim, o mesmo trabalho que era no Éden, quando houve a queda, meus irmãos, o pecado nos afasta, né, de Deus. O pecado, houve a queda, afastou o homem de Deus. Mas o mandamento para subjugar, cultivar e cuidar da terra não foi afetado em nada. As consequências disso é o pecado, são as nossas atitudes pecaminosas de desobediência do mandato divino. Mas o pecado ali ele só separou o homem de Deus, mas os mandatos divinos eles continuam. Nós que não obedecemos, né? Vamos lá. O papel do homem agora é composto de 2 mandatos, tá? 2. O mandato cultural, que é zelar pelo progresso e bem-estar da criação, como eu acabei de falar, e o mandato missionário, que é a grande comissão. Foi o que Jesus deixou para nós, para ir pregar o evangelho a todas as nações, a todas as criaturas, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando todas essas coisas. Que coisas? Mandado de Gênesis. Olha só que interessante, não é verdade? Ambos os mandatos e a história só vai terminar quando Jesus voltar e instaurar o seu reino, o reino milenar. Então até lá, meus irmãos, a mesma ordem de Gênesis continua até hoje. O problema é que nós achamos que acabou, que já deu, tal. Não, nós precisamos começar a colocar em prática essas coisas. Vamos agora passar para o capítulo 3. Ser humano à imagem de Deus. É bem complicado essa história de imagem e semelhança, porque a gente acha que, então Deus é igual a nós, assim, tal, humanoide e tal. Mas não é bem assim. Essas palavras elas têm alguns significados. A frase mais importante para o entendimento da antropologia cristã é a seguinte: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Este conceito do ser humano se encontra tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A Bíblia trata todas as pessoas, santos ou pecadores, como portadores desta imagem, posicionando os seres humanos acima do resto da criação. Aí a gente vai ver aqui, falando sobre essa imagem. O que seria, né, essa imagem?
Aí tem um exemplo aqui na apostila de estar olhando a fotografia dos filhos e reparando quanto se parecem com o pai e com a mãe. Essa imagem é o quanto nós parecemos com Deus. E isso, irmãos, não está só exclusivo a quem segue Jesus ou quem é pecador não pode ter. Não, isso é uma característica que veio tipo impresso em nós. O que nós fazemos com a semelhança aí já é diferente. Mas a imagem de Deus ela foi como impresso em nós. A imagem de Deus no Antigo Testamento, tá? A imagem de Deus no Antigo Testamento, ela tem dupla manifestação. Ela é composta de homem e mulher, aspecto que vamos investigar mais tarde. Segundo notamos nas palavras usadas a atenção especial que Deus dá à criação do homem, e diferente quando ele cria as outras criaturas. Quando Gênesis fala assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Então essa palavra, o homem, ela não é relação ao gênero masculino, é relação ao ser humano. Então tanto o homem quanto a mulher são imagem e semelhança de Deus. A imagem de Deus no Novo Testamento. Jesus no Novo Testamento é apresentado como a perfeita imagem de Deus. Então, como eu falei, Jesus Cristo é a imagem visível do Deus invisível. Vamos lá. Falando sobre a semelhança. Muitas vezes na Bíblia, semelhança e imagem, elas parecem ou eles tendem a entender que é a mesma coisa, mas não é. Tem uma diferença aí. A natureza da imagem. Em quais sentidos somos imagem e semelhança de Deus? Em que sentido podemos dizer que há uma similaridade entre Deus e nós, a sua criação? Os Mormons, que é uma seita, por exemplo, acreditam que Deus tem uma forma humana, com cabeça, perna, braço, e somos cópias corpóreas dele, né? Mas cristãos, de modo geral, não concordam que a similaridade, né, seja física. Os cristãos têm visto que a imagem de Deus no homem de 3 maneiras. Substantiva, que quer dizer as nossas características físicas, psicológicas, espirituais, da própria natureza da raça humana. Relacional, né? A imagem não é algo inerente, mas acontece na vivência do homem com Deus e com os outros. Que assim, do mesmo jeito que temos relação com os homens, temos a relação com Deus. E funcional, que a imagem é aquilo que o homem faz que é semelhante a Deus. Aí entra mais o lado espiritual, né? Tem também alguns traços, né, que cremos através de algumas palavras na Bíblia que Deus tem, nós temos semelhantes a Deus. Por exemplo, na personalidade nós temos inteligência, autoconsciência e nós temos sentimentos. E temos volição. Essa palavra aí quer dizer a capacidade de decidir. Deus decide e nós também temos a capacidade de decidir. Quando Deus fala assim, ó, haja, Deus está tomando uma decisão. Nós também temos o poder de decisão. Então isso nos dá uma semelhança com Deus. No quesito moralidade, nós temos a capacidade de entender e de distinguir o que é bom e o que é mal. Aí nós temos a escolha de fazer um ou outro, né? Nós também temos o livre-arbítrio, que é essa escolha, para poder escolher se é bem ou mal. Mas nós sabemos discernir, temos a capacidade de entender o que é o que é bom e o que é ruim. Também nós temos a espiritualidade, porque Deus é espírito, né? Disse Jesus em João 4:24. Então nós somos semelhantes a Deus nesse sentido também, mas guardadas as proporções, né? Aqui, explicitamente nessa passagem, está falando que Deus é espírito, não tem um corpo humano, não é um ser humano físico. Nós também temos esse espírito dentro de nós, porque o próprio Deus soprou durante a criação. Nós temos domínio também. Como Deus domina todas as coisas, a nós foi delegado esse subcomando. Deus falou para nós dominarmos sobre todas as coisas, né? E aí, relacionalidade, né? Relacionalidade, quase que não sai. Deus, ele é um Deus relacional. Desde o Antigo Testamento até o Novo, o grande sonho de Deus é tabernacular no meio do seu povo, é habitar no meio do seu povo. Ele queria estar junto com Adão e Eva no paraíso, e mesmo depois do pecado, ele queria estar no meio do seu povo, e Moisés era o intermediário, até a construção do templo, onde Deus habitaria no meio do seu povo. Deus andou com o seu povo no deserto,
Deus sempre foi um Deus relacional. E nós, seres humanos, temos essa característica herdada de Deus. Nós precisamos estar em sociedade, viver relacionamentos. Bons ou ruins, mas nós temos a necessidade dessa prática. E aí, vai falar um pouco aqui... que Deus, ele transcende a categoria de homem e mulher, mas a sua imagem é refletida de forma completa através dos dois. O homem sem a mulher se revelou incompleto e carente de uma companheira. Eu falei sobre isso ontem na igreja, que Deus faz tudo perfeito, mas Deus, ele viu que o homem estava faltando alguma coisa ali. Aí ele diz, não é bom que o homem esteja só, vou lhe fazer uma companheira, uma ajudadora. Então, se Deus fez uma ajudadora, uma companheira, é porque o homem precisava de ajuda. Então, do próprio homem, ele tira uma costela e faz uma mulher. Então, o homem sem a mulher, ele está incompleto. E a mulher é aquela que completa o homem. O homem que diz que não precisa de mulher, está indo contra o mandado divino. Mas, enfim, Deus, ele se manifesta na sua imagem e semelhança, na sua completude, também tanto no homem quanto na mulher. Aí fala que Jesus é a imagem perfeita de Deus, porque além de não pecar, ele tinha todas essas características que nós falamos. E a imagem de Deus, para terminar esse capítulo, é a nossa herança. Todos os seres humanos, mesmo pecadores, de alguma forma refletem a imagem de Deus. Mas também a imagem de Deus é o nosso destino. O propósito original de Deus, mais uma vez, possibilitado pela vinda de Jesus. Ou seja, depois do pecado, a nossa herança é sermos iguais a Deus, a imagem e semelhança de Deus, iguais dentro do limite, tá? E assim, Jesus, agora esse é o nosso alvo. Através de Jesus nós somos aperfeiçoados de glória em glória para chegar à estatura, à mente, à consciência agradável a Deus, de Deus. Olha, já estamos no capítulo 4, já vamos terminar aqui. Falei que eram os 4, né? Vai falar um pouco sobre o ser humano e a sua natureza constitucional. A morte da sua avó foi muito difícil para Melissa, sempre foram muito próximas e ela se sentia vazia sem a vovó. Infelizmente, numa conversa com um amigo, tal de Geraldo, algumas semanas depois do culto fúnebre, a situação piorou. Geraldo foi um cara até simpático, mas também ateu. E aí ele começou a tentar convencer ela de que morreu, acabou, não existe nada disso. Então, assim, esse conto, apesar de ser fictício, aponta um dilema da vida moderna. Acreditar na visão da materialista, que tudo começa aqui e acaba aqui, ou que o ser humano não passa de um animal desenvolvido, ou que a vida transcende, que existe um céu, existe um inferno, existe a espiritualidade. Ao trabalhar a constituição humana, vamos seguir o mesmo padrão de investigação que temos usado até agora nas nossas afirmações, como o registro bíblico, para depois olhar as posições históricas, numa tentativa de conceituar uma resposta. A unidade do ser humano. Para começar, a Bíblia trata o ser humano como uma unidade, e isso é fundamental para o nosso entendimento da antropologia cristã. Deus não encara a gente apenas como um corpo ou uma alma, mas como um ser na sua totalidade, ou seja, uma pessoa. Deus forma o corpo da terra, sopra o fôlego de vida nele e o homem se torna um ser vivente. Aqui Adão é visto como uma unidade, como corpo e alma vivendo conjuntamente. Dualidade do ser humano. Na mesma hora que a Bíblia nos enxerga como seres unificados, ela afirma uma dualidade básica em nossa Constituição. Já notamos que em Gênesis 2, verso 7, claramente afirma uma dualidade, a nossa ligação à matéria. Fomos feitos do pó da terra, bem como nossa ligação a Deus. Temos o sopro de vida soprado por Ele em nós. Enquanto essas duas partes constituem um só ser vivente, uma distinção bíblica entre as duas partes faz entre o corpo e o imaterial, o homem interior e o homem exterior. Aí, irmãos, nós vemos muito isso aí falando na Bíblia sobre o homem exterior, é aquela luta da carne e o homem interior, o espírito, mas nós acreditamos na visão tricotomista: corpo, alma e espírito. Então nós cremos que o corpo, ele é a expressão física do nosso ser, a alma é
experiência própria do nosso ser, que são sentimentos, sensações, e o espírito é o centro do nosso ser, é aquilo que veio de Deus e volta para Deus. Existem dois tipos de linha para se seguir, né? Os dicotomistas, que enxergam apenas duas partes do ser humano, o corpo e o espírito. Para eles a alma e o espírito são a mesma coisa. E tem os tricotomistas, que é o que eu acabei de falar, que enxergam uma complexibilidade maior na parte material, dando um total de 3 partes: corpo, alma e espírito. O próprio apóstolo Paulo fala que a palavra de Deus, ela é como uma faca que ela vai lá e penetra e divide a alma do espírito. Então você vê que são duas coisas